rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador com uma grande estátua. Então ele exigiu que os sábios revelassem o sonho e qual era a interpretação do sonho. Como ninguém conseguiu, então o rei assinou um decreto de morte e Daniel e seus amigos também foram condenados. Mas, depois de buscar a Deus, Daniel recebeu a revelação do alto. O sonho revelado. A grande estátua. Imaginem o nervosismo que prevaleceu em toda a corte do rei quando se espalhou a notícia de que Daniel iria declarar qual que era o sonho. Em Daniel 2, 31 a 35 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. A declaração era exata. O rei não podia negar que Daniel realmente sabia o seu sonho. O clímax do sonho mostra a pedra que havia destruído a estátua crescer em proporções enormes até se formar uma grande montanha que ocupou toda a terra. Aqui está a história do mundo todo, desde o tempo de Daniel, ou seja, 600 anos antes de Cristo, até o tempo final, marcado pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus estava revelando algo muito maior do que o futuro da Babilônia. Ele estava mostrando o curso dos impérios mundiais e o destino final da humanidade. Daniel diante de Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, versículos 37 e 38, nós vemos Daniel se dirigir ao rei Nabucodonosor com respeito, reconhecendo sua posição, mas deixando algo muito claro. A autoridade do rei não vinha dele mesmo. Daniel diz assim: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro representava o império da Babilônia e o próprio reinado de Nabucodonosor. Mas Daniel deixa algo muito claro aqui. O sucesso do rei não vinha de si mesmo, não, nem dos deuses da Babilônia. Tudo aquilo vinha do Deus dos céus, o único Deus verdadeiro. Em outras palavras, Daniel estava dizendo ao rei que a sua capacidade de governar, de conquistar e de prosperar não era fruto do seu próprio poder, não, mas era da soberania de Deus sobre todas as coisas. O primeiro ponto principal na interpretação foi o fato de que a estátua representava uma sucessão de reinos, cada um inferior ao anterior. O segundo ponto principal na interpretação do sonho era a soberania absoluta de Deus sobre todos esses reinos. Vamos entender melhor. Daniel 2,37. O Deus dos céus te tem dado o reino.
Estes reinos começariam quando o próprio Deus deu os reinos aos homens, de acordo com Daniel 2:37, e terminariam com Deus tomando os reinos dos homens e, por fim, estabelecendo o seu próprio reino sobre a terra. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Pouco é dito sobre o segundo e o terceiro reino. Tudo o que é dito sobre o segundo reino é que ele seria menor do que o de Nabucodonosor. A progressão dos metais. Da cabeça aos pés, a estátua diminui de valor e peso. Quando falo em peso, me refiro ao peso específico dos metais. A estátua não poderia durar para sempre, não. Por quê? Porque estava sobre uma base fraca e insegura. Então, ela sofreria deterioração em sentido moral e ético. A cabeça da estátua era a parte mais nobre, mas à medida que o corpo descia, havia uma clara diminuição do valor dos metais, embora o poder militar aumentasse. Isso revela algo muito importante. Quanto mais o tempo avança, mais os impérios se tornam fortes militarmente, porém, moralmente, eles são mais frágeis. A profecia descreve os grandes reinos da seguinte forma: a Babilônia, representada pela cabeça da estátua, feita de ouro fino. Medo-Pérsia, representada pelo peito e braços de prata. Grécia, representada pelo ventre e quadris de bronze. Roma, representada pelas pernas de ferro e pelos pés, em parte de ferro e em parte de barro. O Império Romano. O quarto reino é diferente de todos os anteriores. Então, as duas pernas de ferro da estátua, que são as partes mais longas do corpo, indicam a longa extensão e duração do domínio romano. As duas pernas correspondem exatamente à divisão do Império Romano em ocidental e oriental, que aconteceu lá no ano de 395 depois de Cristo. Esse quarto reino recebeu mais atenção do que os outros três. A característica distinta do quarto império é a força. Daniel descreveu assim: e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Daniel 2:40. O Império Romano e os pés de barro e ferro. E é aqui que a profecia se torna ainda mais intrigante. Veja, o ferro representa o poder esmagador de Roma, mas também anuncia algo muito preocupante. A mistura com o barro nos pés revela fragilidade, divisão e instabilidade. E é exatamente aqui que surge uma pergunta muito importante. O que representam os 10 dedos dos pés da estátua? É sobre isso que nós iremos falar no próximo vídeo, então não perca, tá? Então, a progressão na inferioridade dos metais, que é ouro, prata, bronze, ferro com barro, isso revela que o mundo não melhorará moralmente nem politicamente, não. O mundo vai piorar cada vez mais. É isso que revela esta profecia. A imagem do sonho de Nabucodonosor é uma descrição bíblica da degeneração da raça humana que está afastada de Deus. Mas também aponta para algo maior, o reino eterno que jamais será destruído. Então, no próximo estudo, nós vamos entender o significado dos 10 dedos do pé da estátua e o momento exato em que a pedra atinge a estátua. Te espero lá. Por hoje é só. Até mais.